A paz do Senhor Jesus, amém? Parabéns a todas as mulheres, não só pelo Dia da Mulher, mas todos os dias. Amém? Se você estiver sentado aí próximo de uma mulher, diga para ela assim: parabéns por ser uma mulher especial. Glória a Deus. Qual mulher aqui foi presenteada pelo marido, pelo filho, pelo pai, pelo irmão? Alguém te deu um mimo, um parabéns? Levanta a mão. Se você não tinha sido até hoje, agora foi, porque a pastora Ana Lupe trouxe um presente, fez uma oração, a moça linda cantou para nós. Então fomos muito presenteadas, amém? Tem mulher lutando contra o fato de ser mulher, e eu garanto para você, Deus não errou. Deus fez a mulher, a Bíblia diz que Deus fez a mulher. Então Deus nos fez com um propósito, um objetivo, com uma história a ser vivida por cada uma de nós, amém? E eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus, não somente para as mulheres, porque aqui no culto da família nós temos um público misto, né? Então não seria nem elegante, né, ministrarmos uma palavra direcionada só para mulheres. Mas eu gostaria de compartilhar uma palavra sobre uma mulher muito digna, uma mulher muito especial, uma mulher valorosa, uma mulher honesta, uma mulher, meu Deus, me faltam palavras para descrever sobre essa mulher. Eu poderia resumir tudo dizendo: uma mulher segundo o coração de Deus, tão especial que Deus a escolheu para gerar o Salvador. Então eu gostaria de compartilhar com você algo sobre a nossa irmã Maria, mãe de Jesus aqui nessa terra. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 2:19. Lucas 2, verso 19. Eu gostaria que você ficasse aí com a sua Bíblia aberta nesse capítulo aí 2 de Lucas, viu? Como eu disse, uma mulher especial. Antes de compartilhar essa palavra, antes de ler o texto, inclusive, eu quero contar para você. Hoje eu estava lembrando com meu esposo, eu me converti muito jovem, com 14 anos de idade, com 14 para 15 anos de idade, isso direto do túnel do tempo, há uns 35 anos, 34 ou 35 anos completam este ano. Depois eu vou até ver aqui na minha carteirinha, mas eu acho que completa esse ano, ou 34 ou 35 anos. Então, direto do túnel do tempo mesmo, né? Eu me apaixonei pela Bíblia, e eu comecei a ler a Bíblia incansavelmente, porque eu tinha acreditado, e graças a Deus por ter acreditado e acredito até hoje, que Deus me amou de uma forma constrangedora. E tudo que Ele tinha para mim estava escrito na Bíblia. Então eu precisava conhecer a Bíblia. E eu não sabia nada da Bíblia. Então eu comecei a ler a Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia de presente do pastor Jorge, da pastora Glenda, que naquela época me adotaram aqui como uma filha. E eu me sinto como tal deles. E eu glorifico a Deus pela vida deles. Tudo que eu sei sobre fé, sobre a palavra de Deus, a maioria desse aprendizado foi com eles, e eu louvo a Deus pela vida deles. Então eu lendo a Bíblia, ali naquele comecinho, com 14, 15 anos, eu vivi uma experiência linda com esta palavra. Então eu gostaria de repartir com você a experiência que eu vivi ali naquele momento, há 30 e poucos anos atrás. É uma palavra linda, foi uma experiência linda. Eu vivi experiências com essa palavra muitas outras vezes, por isso essa palavra arde no meu coração até hoje, e eu gostaria de compartilhar com você. É sobre o que essa mulher tinha guardado no coração, e certamente era algo muito poderoso, e certamente porque era a palavra de Deus, era a promessa de Deus. Essa mulher manteve isso guardado no coração tão seguramente,
que a manteve de pé durante toda a trajetória da sua vida. E eu, como eu disse a você, ali tão jovenzinha, 14 para 15 anos, sem conhecer quase nada da Bíblia, então eu me deparo aqui com essa história linda de Lucas, e eu particularmente gosto muito do evangelista Lucas. Ele coloca aqui para nós de uma maneira, eu acredito que ele ressalta, no evangelho de Lucas, ele ressalta muito sobre o valor da mulher. Ele já começa, desde o primeiro capítulo, falando da escolha de Maria como a mãe de Jesus. Ele fala sobre o cântico de Maria. Ele, através do evangelista Lucas, que nós temos aqui a informação que uma boa parte do ministério itinerante de Jesus Cristo, andando de uma cidade para outra, e eram muitas cidades, mais de 200 cidades, e Jesus andando, evangelizando. Então, é o evangelista Lucas, que aponta, que informa para nós, que foi através das mulheres, ajudando financeiramente, esse ministério itinerante de Jesus. Então, enfim, o evangelista Lucas, ele dá uma ressaltada aqui na mulherada, Então, não por acaso eu sou chegada no evangelista Lucas. Pastor, e os outros? Todos os outros também. Mas aqui eu estou contando para vocês, em particular, o meu carinho a mais, o meu afeto a mais aqui pelo evangelista, o irmão Lucas. Então, Lucas 2,19, diz assim a palavra de Deus: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Eu quero ler de novo. Maria, porém, Lucas 2,19, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Esse texto aqui, queridos, de Lucas 2,19, se você pegar em Lucas 2, a partir do verso 8, você vai ver que Jesus nasce. Eles estão ali naquele local, na manjedoura, Maria, José e um menino, o bebezinho Jesus. Ele acabou de nascer. Então, ele recebe algumas visitas. Entre essas visitas, eles recebem a visita de pastores. Estavam pastoreando ovelhas no campo. Os pastores chegam para fazer a visita e contam para o casal como que foi a visitação de um anjo. Então eles contam: olha, a gente estava ali no campo pastoreando as nossas ovelhas, e aí nos apareceu um anjo do Senhor e falou isso e isso e isso para a gente ganhar tempo. Então você leia em casa, dá uma conferida em casa, Lucas 2, a partir do verso 8 até o 18, e aí o verso 19 é isso que nós acabamos de ler. Então, quando eles contaram sobre a experiência deles, com o anjo apareceu e contou isso, isso e isso, diz a Bíblia que Maria ouviu atentamente e guardou no coração. Assim como ela guardou no coração, quando o anjo lhe apareceu, ela ainda uma jovem, virgem, e o anjo disse para ela que ela ia ficar grávida, sem ter casado. Ela guardou essa palavra. E aqui o texto então revela que ela guarda essas palavras, ela medita nessas palavras no coração. Então vamos lá, falei para você ficar com a Bíblia aberta, Agora eu quero ler com você o versículo 51 de Lucas 2. Lucas 2, 51. Jesus então cresceu. Aqui nesse momento aqui, ele tinha 12 anos de idade. Lucas 2, 51, passou-se aqui um tempo, Jesus com 12 anos, os pais pegam ele e eles vão para uma festa em Jerusalém, uma festa anual em Jerusalém. Diz a Bíblia que a festa acaba, Maria e José pegam ali os pertences, a parentada, os amigos todos da caravana e vão-se embora. No meio do caminho descobre, cadê Jesus? Aonde que está Jesus? Pastor Jorge tem uma palavra lindíssima, falando sobre esqueceram Jesus, mas isso é outra história.
E aí diz a Bíblia que Maria então fica aflita e ela volta mais o marido e vão procurar Jesus. Então eles voltam para Jerusalém procurando Jesus, e quando eles encontram Jesus no templo, diz a Bíblia, e eu gostaria que você também desse uma conferida, nós não vamos ler por causa do tempo, mas está lá em Lucas 2, a partir do verso 41 até o 50, diz a Bíblia, então, que eles encontram Jesus no templo, e Maria fala para ele assim: meu filho, o que foi isso que você fez? Alguma mãe aqui já perdeu o menino em algum lugar? Levanta a mão aí, não precisa ficar envergonhada não, isso já deve ter acontecido com muitas mamães, né? Então ela chega aflita, e nessa aflição ela fala: meu filho, o que foi isso que você fez? Eu e seu pai estamos aflitos. E aí diz a Bíblia que tranquilamente, com apenas 12 anos, ele responde para a mãe numa boa: eu estou aqui, lendo aqui a palavra, meditando na palavra de Deus, né? Eu estou aqui, minha mãe, onde eu deveria estar, na casa de meu pai. E aí olha o que o verso 51 nos diz: Jesus voltou com eles para Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe, Maria, guardava todas essas coisas no coração. Então, de novo, nós vemos aqui a Bíblia nos falando do que Maria guardava no coração. E agora há pouco eu disse para você que eu particularmente vivi uma experiência com esse capítulo de Lucas 2, especificamente o versículo 19 e o versículo 51. Então, voltando lá atrás, nos meus primeiros passos com Jesus, eu lendo esse texto, e eu fiquei curiosa, especificamente o versículo 19 e 51, atiçou dentro de mim uma curiosidade. Uma menina de 15 anos, sabia nada de Jesus, estava na igreja quase que todo dia, porque eu fiquei apaixonada com Jesus, fiquei apaixonada com a igreja, fiquei apaixonada também com o pastor Daniel. Jovenzinho na época, eu cresci o olho nele. Então, pronto, falei, fica aqui entre nós. Então, enfim, e aí eu fiquei curiosa, mas o que a Maria guardava no coração? O que estava no coração dessa mulher? E eu fiquei ali vasculhando a Bíblia, o que tem, aonde tem uma resposta, o que será? Bem, no meio dessa curiosidade, eu resolvi orar. E falei: meu Deus, eu estou muito curiosa sobre isso aqui. O que ela guardou no coração? Por que ela guardou no coração? Para quê? Eu também tenho que guardar no coração? O que eu tenho que guardar no coração? E aí, orando, quando eu abri os olhos, eu li o capítulo todo novamente. E eu senti Deus muito pertinho de mim e dizendo para mim assim: você precisa guardar no seu coração, Cristina, a minha palavra. Eu quero, mas para caber, querido, eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou te dizer, porque foi uma experiência muito forte na minha vida. Essa experiência foi tão forte, que é como se ela tivesse acontecido ontem. Hoje de manhã, na hora do almoço, eu compartilhava isso com o pastor Daniel. Foi tão forte essa experiência, que todas as vezes que eu me lembro, a sensação que eu tenho é que parece que foi ontem, que ela foi marcante, foi um divisor de águas na minha vida. Deus falou comigo: Cristina, você precisa guardar no seu coração a minha palavra, as promessas que eu tenho para você viver, que eu te criei com propósito. Eu tenho uma história escrita com o seu nome, você precisa conhecê-la e vivê-la. Mas para que tudo isso caiba no seu coração, é necessário que você permita que eu tire coisas do seu coração, limpando o seu coração para caber o que eu tenho para você. Queridos, isso foi estarrecedor. Contando agora para você, de novo eu me lembro daquele momento, arrepiada da cabeça aos pés, porque a presença de Deus encheu ali aonde eu estava. Com os olhos fechados e chorando muito, eu vivi essa experiência. Eu tenho certeza que foi Deus falando comigo. Então eu chorando, eu disse: Senhor, então tira do meu coração tudo que não presta, tudo que foi colocado aqui por mim mesmo ou por outras pessoas, e isso está ocupando o espaço da sua palavra.
E nessa noite, queridos, eu tenho certeza que Deus está falando isso conosco de novo. Ele falou comigo hoje, quando me trouxe essa palavra. Ele está falando agora, e eu gostaria que você ouvisse Deus falando isso com você. Deixa eu limpar o seu coração de tudo que não presta, de tudo que não convém, de tudo que não acrescenta, de tudo que é ruim, é negativo, de tudo que não é necessário. Porque eu só posso colocar algo dentro de um lugar se aquele lugar estiver vazio. Não é verdade? É complicado você colocar. Me imagine que alguém trouxesse aquela flor que está ali na mesa dos pastores para cá. Uma das queridas aqui trouxesse aquela flor e falasse assim: pastora, vamos enfiar esse vaso dentro desse. Vai ficar complicado, alguém vai sobrar. Vocês estão entendendo, amados? Então é isso que Deus está falando para nós. Deixa eu limpar o seu coração, deixa eu tirar o que não presta, o que não é necessário, o que não acrescenta, para eu colocar dentro do seu coração a minha palavra, a minha promessa, as minhas orientações, aquilo que é de real valor, porque é isso que vai conduzir a sua vida. Então ali depois daquela experiência de chorar muito e orar e clamar a Deus: eu quero essa limpeza, eu preciso dessa limpeza, limpa o meu coração, meu Deus. Deus então foi trazendo à minha memória, eu quero que você entenda, que foi uma experiência vivida por uma menina de 14 para 15 anos. Então foi realmente muito forte, e Deus me trouxe à memória, apesar da pouca idade, tudo que estava ocupando lugar no meu coração: o medo, a revolta, a tristeza, a amargura. Os meus pais tinham acabado de se separar da pior maneira possível, como inimigos mortais. Brigas, enquanto eles viveram juntos, eram brigas de manhã, de tarde, de noite, de madrugada também. Era uma confusão, muita violência, alcoolismo na casa, enfim, tudo de ruim. E isso tudo me afetou muito. Isso tudo causou um impacto muito grande na minha vida, na vida dos meus irmãos. Certamente que os meus pais nem imaginam o mal que eles nos fizeram, quando eles escolheram viver da pior maneira possível o relacionamento conjugal deles. E aí o meu coração, como eu disse, apesar da pouca idade, o meu coração se encheu de tudo que não prestava. Basta dizer, queridos, que uma semana antes de eu entrar na igreja, eu tinha tentado suicídio. Eu tinha 14 anos. Graças a Deus que a tentativa falhou, né? Senão eu não estaria aqui. Mas o que leva uma pessoa a tentar tirar a própria vida? Quando ele chega à conclusão que não vale a pena viver. E aí a conclusão que eu cheguei foi essa. E depois a conclusão ainda foi pior ainda. Porque quando a tentativa deu errado, eu me dei conta: eu não quero morrer, eu não queria era ter nascido. Então meu coração estava cheio disso, de tristeza, amargura, desconfiança, mágoa, enfim, tudo que você pode imaginar. Se eu fosse citar aqui, eu ficaria aqui mais meia hora. E Jesus precisava colocar dentro do meu coração a palavra dele. Então foi isso que Deus falou, Cristina. Sabe por que Maria deu conta de ser a mãe de Jesus? Porque ela tinha no coração a minha palavra. Ela era uma mulher humilde. E eu quero deixar bem claro, viu, queridos, abrindo aqui um parênteses para você que está aqui, você que nos assiste. Apesar de ser uma mulher muito especial, muito preciosa, admirável, ela não pode ser adorada. Em nome de Jesus. Então nós nunca falamos contra Maria, pelo contrário, cresci aqui na igreja ouvindo o nosso pastor, dando a devida honra à nossa irmã Maria, mãe de Jesus. Mas apesar dela ser tão especial, tão digna, tão mulher de Deus, admirável, ela não pode ser adorada. Porque Deus diz que a glória dele ele não dá a ninguém. E só existe um em que há salvação, digno da nossa adoração. Esse é Deus, o único, o eterno, o justo, o verdadeiro, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém? Então fique claro isso.
Então Deus foi me falando ali, e eu lembro, e eu tenho esse caderninho até hoje, também direto do tempo, acho que hoje ele nem tem forma mais de caderno. E eu estava vasculhando ele hoje, porque eu fui anotando tudo que Deus foi me trazendo à mente, ao coração. E Deus me disse isso: o que você acha que essa mulher tinha no coração para suportar uma promessa dessa? Uma jovenzinha, virgem, prometida em casamento, de repente ela ouve dizer que vai ficar grávida, ela fica grávida, o menino nasce, ali no dia, a Bíblia conta aqui para nós, que no dia da consagração do bebê, o profeta olha para ela e fala: olha, uma espada atravessará o seu coração. Olha, queridos, ela tinha que ter muito de Deus no coração, para enfrentar tudo o que ela enfrentou. E eu e você? O que nós temos no coração? O que nós temos de Deus no coração é o suficiente para nós irmos até aonde? O que nós temos no coração de Deus é o suficiente para nós chegarmos até onde? E irmos até quando com Deus? Porque tem gente que o coração está tão cheio de tudo, menos de Deus, que ao menor sinal de ameaça, ele já se abate. Queridos, é incrível a quantidade de mulheres que eu atendo diariamente, apavoradas, amarguradas, estressadas, verbalizando tanta coisa ruim, e a Bíblia é muito clara quando ela diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando eu ouço aquilo tudo de tantas mulheres, diariamente, ou em atendimento, ou visita, ou por telefone, né, em tempo de pandemia, muito mais por telefone e atendimento online. Então, para mim é muito claro, não é só um desabafo, não. Elas estão despejando o que está cheio o coração. Agora eu quero que você entenda o seguinte, que essa queridíssima aqui, a irmã Maria, ela foi capaz de chegar até os pés da cruz. Imagine você, mãe, você daria conta de ver o seu filho pendurado numa cruz? Pensa aí direitinho. Nós estamos acompanhando de perto aqui a querida irmã Jaqueline, mãe do Davi, que está internado. Nós temos orado tanto por eles. Então é desesperador o sofrimento dela, o contato dela com a criança internada é desesperador. Nenhuma mãe está preparada para ver o sofrimento do filho. Agora imagine, Maria estava. Você acha que era uma Mulher Maravilha? Mulher Maravilha existe agora, gente. Não existe desde a época de Jesus, não. Era uma mulher que na veia dela não corria sangue, era uma mulher de aço. Eu disse que era uma mulher de Deus. A Bíblia descreve como humilde, como sensata. Era uma mulher admirável. Eu fico pensando, meu Deus, se Jesus tivesse que vir hoje nessa geração, será que eu seria escolhida para gerar? Será que você, mulher aqui, seria uma escolhida para gerar o Salvador se ele viesse nessa geração? Eu não tenho essa resposta de mim mesma. Você tem de você? Enfim, mas apesar de ser uma mulher de Deus, ela era apenas uma mulher. Então o que manteve essa mulher de pé? O que manteve essa mulher na trajetória? Era o que ela tinha de Deus no coração. Então não tinha a ver com ela, mas tinha a ver com Deus. E o que ela permitiu Deus fazer na sua vida. O que Deus colocou no seu coração com a permissão dela. Porque olha, querido, Deus só vai colocar no nosso coração aquilo que nós permitirmos. Vocês entendem isso? Amém? É só o que nós permitirmos que Deus vai colocar no nosso coração. Pastora, de onde você tirou isso? Da Bíblia. Apocalipse é muito claro quando diz que o Senhor está à porta e bate. Então Ele está batendo a porta do nosso coração para colocar algo dentro do nosso coração. Mas o texto é claro em Apocalipse quando ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz,
Abrir a porta e deixar eu entrar. Então tem alguns passos, um processo: ouvir, abrir a porta, deixar entrar. Então muitas vezes nós ouvimos, nós nos emocionamos, batemos palma, nós somos capazes até de replicar para alguém, mas na hora de viver é outra coisa. Então, em nome de Jesus, para nós orarmos, eu fiz uma lista, pontuei algumas coisas que pode impedir a entrada daquilo que Deus tem para nós, que vai nos manter de pé, até onde Ele tem para nós. Mas para que isso entre no nosso coração, como eu disse, eu tenho que permitir. E eu tenho que permitir, inclusive, que Deus limpe o meu coração daquilo que não pertence a Ele, para que Ele possa introduzir o que é dele no meu coração. Então vamos lá, algumas coisas. A mágoa, meu Deus, uma pessoa magoada é terrível. A boca dela escorre veneno. Ela só pragueja, ela deseja mal. Ela só fala negativamente. Uma pessoa amargurada, uma pessoa magoada, precisa de cura ontem, urgente. O que mais que pode estar impedindo a promessa de Deus no nosso coração? E é isso do nosso coração, guardado no nosso coração, que vai nos levar a um destino, que vai nos levar até onde Deus tem para nós. Quer ver outra coisa? A raiva. Você conhece alguém raivoso, que fica rangendo os dentes? Você não quer nem chegar perto, porque você pensa assim: meu Deus do céu, é perigoso me morder e me contagiar com a raiva, me contaminar com a raiva. Uma pessoa raivosa, no coração tem raiva, no coração tem ira, tem fúria. E a Bíblia nos ensina sobre a raiva. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então eu posso ficar irada. Como um ser humano, é impossível não sentir raiva. Sabe aquela vontade, às vezes, que você tem de pegar a cara da pessoa, esfregar no muro chapiscado? Eu também tenho. Mas eu não posso deixar isso me dominar. Porque senão eu me descontrolo e eu faço isso. Então a ira não é pecado, mas eu ser dominada pela ira com certeza é pecado, porque eu vou fazer algo que eu vou me arrepender depois. Então a raiva, que mais que pode estar tomando o lugar das coisas de Deus no nosso coração? Os ciúmes. Meu Deus, quanta mulher ciumenta. Elas não vieram hoje não. Elas ficaram em casa por causa da chuva. Elas estão em outro lugar. Aqui não tem nenhuma mulher ciumenta. Mas olha, eu já tratei de mulher ciumenta, que ela era capaz de falar para a sombra do marido: sai de perto do meu marido. Falar com a própria sombra do marido: você está muito perto dele, sai de perto. Os ciúmes é um negócio que descontrola, descompassa a pessoa. Então, quantos corações inundados de ciúmes, de inveja, de vingança. A vingança é um negócio terrível, altamente destruidor. Tem pessoas que passam a vida desejando o mal do outro. Eu vou viver para ver ele padecendo. E quando ele estiver bem ruim, bem sofrendo, eu vou chegar lá perto e ainda vou pisar e torcer o pé. Isso é a vingança. Quantos corações inundados pela vingança. O medo, amados, o medo. Olha, nós nunca tratamos com tantas pessoas amedrontadas como nos últimos tempos. Eu já contei para vocês, mas vale a pena repetir, porque o negócio é tão inusitado que a gente acha até que não é verdade. Quando eu desliguei o telefone, eu perguntei para o meu marido: é verdade ou será que ela estava brincando? Eu ligando, no auge da pandemia, o ano passado, eu tentando falar com a mulher, as filhas preocupadas, não atendia nem telefone. Acho que na 10ª vez ela atende a minha ligação. Porque eu liguei com o número da igreja para ver se assim ela desarmava. Quem sabe ela entendendo que é o número da igreja, ela acha que é um pastor e atende. Graças a Deus, né? Foi de Deus essa ideia. E aí ela atende o telefone. Ô, minha irmã, pelo amor de Deus, suas filhas estão desesperadas. Cadê você? Não atende nem telefone.
E aí ela me contou do medo, do pânico, da aflição, da fadiga. E ela só falava de Covid. Minha irmã, eu tenho algo de Deus para te falar. E ela falava. Minha irmã, eu tenho um texto da palavra de Deus por fim. E olha que dificilmente eu dou uns gritos, sabe? E aí eu tive que gritar no telefone: minha irmã, eu quero orar com você. Aí ela assustou do outro lado: pastora, você está nervosa? Eu disse: não, ainda não. Mas eu quero deixar um texto da palavra de Deus com você, minha irmã. Por que você não atendeu esse telefone? Por que você não está atendendo suas filhas? O corona não está sendo transmitido por telefone, não. Se tiver, e alguém da área da saúde estiver aqui e estiver transmitindo por telefone, você pode me falar depois. Mas até onde eu sei, sabia naquele momento e sei até hoje, não está sendo transmitido por telefone. E ela disse: pastor, eu estou tão apavorada que eu não estou nem abrindo as cortinas. Oi? Minha irmã, você mora no 12º andar. Abra as cortinas, abra a janela. Deixa o sol entrar. A vitamina D é sintetizada com o sol. Você precisa de sol, minha irmã. Por isso você está nessa depressão. Pelo amor de Deus, atende o telefone. Suas filhas precisam te ver. Elas precisam levar a comida para você, o alimento para você colocar na geladeira. Para com isso. E aí, no final das contas, descobri que aquela mulher estava completamente afastada de Deus. Ela estava há meses sem ler a Bíblia, sem orar, amados. Isso é um pleno afastamento de Deus. Como é que você tem comunhão com alguém que você não fala com Ele? Então nós precisamos falar com Deus o tempo inteiro falando com Deus. Lá em casa, de vez em quando, um pergunta para o outro: hein? Oi? Não estou falando com você, não, estou falando com Deus. Agora mesmo, eu estava na saída, nossa, eu falando alguma coisa, e o pastor Daniel: o quê? Eu: não, Daniel, não é com você não, estou falando com Deus agora. Então eu disse para ela: minha irmã, o que adiantou esse isolamento do Covid? Tem coisa pior do que o Covid, que é o afastamento de Deus. O medo, amados, o medo faz a gente ver coisas que não existem. Nos faz ouvir vozes que nunca existiram. O medo, o coração cheio de medo. Um coração cheio de medo não tem espaço para fé. Porque se tem um negócio que a fé movimenta com a gente, é a coragem. E a coragem não é ausência de medo, não. A coragem é a disposição de encarar o medo. E aí você fala: mas por que eu fiz isso? É fé, é o movimento da fé que nos dá a disposição transformada em coragem. E a coragem é a disposição para encarar os nossos medos. Então, um coração amedrontado não cabe fé, não cabe palavra de Deus de fé. Pode até caber palavras motivadoras, né? E está super na moda a motivação, palavras motivadoras. Só que palavra motivadora, amanhã você precisa de mais. É um alimento que não alimenta, mas a palavra de Deus nos alimenta. A própria Bíblia diz isso, que Ele é o pão da vida. Quem come dele não tem fome, quem bebe dessa água não tem mais sede. Então o medo toma conta de tudo. O que mais? A covardia, a timidez, os traumas. Quantas pessoas com o coração transbordando de traumas. Fulano, já passou da hora de você ser tratado, já passou da hora de você ser curado. Chega de crise de identidade. Não é possível ouvir falar do amor de Deus e continuar com crise de identidade. Mas Ele não quer ser livre dos traumas, porque os traumas traz consigo a capa do coitadinho. Então tem gente que gosta de ser coitadinho. Olhem para mim, olha como é que eu sofro, ninguém me ama, ninguém me quer, todos conspiram contra mim. Então os traumas é como se fosse aquela famosa lambida na ferida do coitadinho. Então tem gente que gosta de ser coitadinho, ele não quer ser livre de trauma, pelo contrário, ele quer viver traumatizado, para que todos tenham pena dele, para que todos vejam ele. Enfim, o que mais? As expectativas não correspondidas. Tem gente com o coração transbordando de expectativas
ideais. E aí quando ele dá de cara com o real, ele fica muito decepcionado. E olha, queridos, a gente sempre fala isso, eu e o pastor Daniel. A maioria das nossas decepções não são com as pessoas e nem com as situações, mas com a ideia que nós fazemos das pessoas e das situações. Então nós idealizamos o marido, nós idealizamos a esposa, idealizamos filho, idealizamos igreja, idealizamos pastor, idealizamos emprego e tantas outras coisas. E quando a expectativa não é correspondida, a pessoa morre de tristeza e mata os outros também. Então um coração cheio de expectativa irreal, cheio de ilusão, não cabe à promessa de Deus. Porque as promessas de Deus, elas são vividas pela fé. Porque quem é que prova para você acerca de uma promessa de Deus na sua vida? Ninguém prova, amados. Nós vamos ali caminhando naquela promessa por fé. Quem que provava para Abraão que ele tinha um endereço? Olha o que Deus fala para Abraão. Sai de tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele não deu o endereço, lá vai Abraão andando. Cadê o endereço? Ele não sabia, mas ele cria. E aí quem que mantém aquele homem andando sem endereço, gente? A fé, a promessa. Mas por que ele acreditava na promessa? Quem provou para ele que tinha um endereço? Ninguém provou. Ele foi andando pela fé. Então o que Maria tinha no seu coração? O que fortalecia essa mulher? O que essa mulher tinha no seu coração? Ela tinha a promessa de Deus. Ela tinha a vontade de Deus. Ela tinha fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso passar a minha vida inteira fazendo um monte de coisas, achando que estou agradando a Deus. Se eu não movimentar a minha fé, eu não agradei a Deus. Então fé, o que tem no seu coração? O que existe no seu coração pode te levar até onde? Alguns dias atrás, eu atendendo uma mulher no auge da fadiga, eu disse para ela: olha, querida, eu acho que você é um caso clínico, você está muito alterada, você está muito afetada. E ela me disse: mas você não sabe, pastor, o que eu estou passando. E eu disse para ela: querida, eu estou entendendo o seu sufoco. Tem gente doente dentro da sua casa, com diagnóstico até de não tem cura, vai morrer. Mas ou você crê em Deus, ou você crê em Deus. Não adianta você ficar nesse desespero. Não adianta você ficar dando tiro para tudo enquanto é lado. Passando o dia no telefone pedindo ajuda, socorro, ora por mim. Vai para os pés do Senhor e chora com o Senhor. E ela me disse exatamente isso. Pastor, eu tinha certeza que eu nunca ia passar por uma situação dessa, porque desde que eu aceitei Jesus, eu estou fazendo tudo certinho. Eu disse para ela assim: o que tem no seu coração, hein? Porque o que tem no nosso coração pode nos levar a vales e montes, a desertos e rios. Mas a gente pode morrer antes de chegar lá, porque o que vai nos manter na passagem de vales e desertos e rios e montanhas e seja lá o que for, é o que está no nosso coração ou não. Eu disse para ela: minha irmã, a Bíblia diz assim, o próprio Jesus disse assim: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo. Então tenha bom ânimo, minha irmã. Ter Jesus não significa ter uma vida de sol e água fresca e água de coco. De onde tirou isso, gente? Que ter Jesus é ser rico, milionário, ter casa, ter carro, ter bens, ter móveis, imóveis. De onde tiraram isso, meu Deus? De onde tiraram que ter Jesus é ter uma vida sem sofrimento, sem dor? Isso não existe. Então essa Bíblia que eu estou lendo aqui, ela está errada.
Eu disse para ela: minha querida, se você tiver no seu coração, não precisa muita coisa, não. Vê se você consegue, pelo menos, guardar essa palavra. No mundo você vai ter aflição. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse que venceu o mundo, Jesus Cristo, Ele está conosco, porque Ele é Emanuel, o Deus conosco. Se Ele não nos livrar da tempestade, Ele estará conosco na tempestade. O que nós temos no coração, o que você tem no coração, querido e querida, é o suficiente para te levar até onde? É o suficiente para te manter de pé até quando? O que você tem no seu coração? Nesse tempo de pandemia, o que nós mais temos visto, infelizmente, as pessoas se alimentando das notícias. Eu não estou dizendo que nós temos que ficar alienados, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas não fica só se alimentando de notícia. Morreram tantos, tantos estão infectados, é só uma questão de tempo e o coronavírus vai te pegar. Você é o próximo da lista e se ele te pegar, você vai morrer. A nossa tia foi parar no hospital. A tia do pastor Daniel, uma mulher de Deus. Sabe o que o médico perguntou para ela? A senhora não está vendo muita notícia, não? Notícia ruim? Dá uma desligadinha na televisão, a senhora está extremamente fadigada. E aí ela disse: eu estou vendo muita notícia. Você acha que essas notícias, entrando e penetrando e achando um lugar no seu coração, vai te levar até onde? Vai te sustentar até quando? Então se encha da palavra de Deus. Diz a Bíblia lá em João 19, 25, que Jesus estava então na cruz, e quem é que estava lá embaixo junto dele? A Maria. O que essa mulher tinha no coração, que ela foi capaz de encarar a cruz com o próprio filho ali pendurado, gente? Essa mulher tinha fé, essa mulher tinha promessa. Lembra que lá atrás, ela com o bebezinho nos braços, o profeta consagrando o bebê, disse para ela: uma espada atravessará o seu coração. Então ela sabia que o coração dela ia ser dilacerado um dia, mas que Deus continuava sendo Deus, porque se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, e é isso que tem que estar no nosso coração. Perguntaram para mim, de novo, pela milésima vez, não sei quantas vezes já ouvi isso: vocês não têm medo não, pastora? Tenho, mas eu tenho também coragem, e a coragem não é ausência de medo. Eu não continuo trabalhando, vivendo a minha vida, estando aqui na igreja, atendendo os outros, porque eu não tenho medo. Eu me acho a poderosa, a Mulher Maravilha, o corona não me pega. Não tem nada disso não, amados. Mas eu disse para essa pessoa, isso eu acho que foi ontem até, eu disse para ela: a coragem não é ausência de medo, mas é a disposição de encarar o medo. Porque se eu for ser tomada, se eu permitir ser tomada pelo medo, eu não levanto da cama, eu não vou comer, porque de onde vem a comida? Pode vir uma transmissão. Eu não vou beber água, porque diz que está encontrando amostras do vírus até na água. Então eu vou ter que parar de viver. Então o que me sustenta? O que está dentro do meu coração? Que Deus escreveu uma história para mim, e até o dia do ponto final dessa história, eu estarei viva. Se o final da história for agora, então eu vou agora. Não tem essa. Eu creio que Deus tem um propósito para mim, e Ele se cumprirá. Então é isso, amados. Então eu encerro com 2 textos da palavra de Deus, que diz assim, Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando nós duvidamos, nós pecamos contra Deus. Quando nós damos de ombros, não é bem assim. Não tem nada a ver. Eu sei que o que eu estou fazendo, isso é relativo. Isso é pecado contra Deus. Provérbios 4, 23 diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração,
porque dele procede as fontes da vida. Pastora, como é que eu sei o que está no meu coração? Perceba o que você está falando, o que você está pensando e está falando. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Está lá no evangelista Lucas 6:45. Então, do que você tem falado? Você só fala de pandemia? Você só fala de fome, de peste? Você só fala mal do governador, do presidente, do prefeito? Você só fala mal de tudo e de todos? O que você tem falado? É isso que está cheio do seu coração. E para nós orarmos, e eu gostaria de pedir ao pastor Daniel que orasse conosco e por nós. A pergunta é: o que você tem guardado no seu coração? E o que está aí no seu coração é capaz de te sustentar até onde? Até quando? E eu volto a repetir: Deus só vai encher o nosso coração daquilo que Ele tem para nós, se nós permitirmos. E se permitirmos, inclusive, que Ele limpe o nosso coração daquilo que não tem a ver com Ele. Então deixa Deus limpar o seu coração, deixa Deus tratar o seu coração, deixa Deus arrancar do seu coração a incredulidade, o medo, a amargura, o fracasso, a tristeza, a canseira, o enfado. Deixa Deus tirar do seu coração tudo que impede de chegar no seu coração o que Ele tem para você. E é o que Ele tem para você guardado no seu coração que vai te fazer cumprir o propósito, como foi o caso dessa mulher extraordinária, a irmã Maria, mãe de Jesus. O que manteve essa mulher até o final da jornada, meu Deus? A palavra de Deus, o próprio Deus. E ela declara isso. Olha como que o coração dela estava cheio de Deus. Olha como que ela verbaliza. Eu não acabei de dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Olha o que ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito está em Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Então ela verbaliza, ela expõe tudo que ela tinha no coração. A minha alma se enche de Deus, a minha alma adora a Deus, eu espero em Deus, é Ele o meu Salvador. O que você tem no seu coração vai te levar até onde? Até quando? Vamos orar? Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração e pergunte para você mesmo. Diga aí para o seu coração. Diga para você, para o seu coração. Fale com ele agora. Meu coração. O que tem aí dentro de você, meu coração? Deixa Deus falar com você como Deus falou comigo. Há mais de 30 anos atrás, uma menina, 15 anos, começando uma caminhada com Jesus, não sabia nada de Deus, diferente de hoje, que tudo que a pessoa quer saber, ela busca lá no Google. Estou com uma dor de cabeça, e ela busca no Google. Essa dor de cabeça é do diabo, pregação contra a dor de cabeça. Não tinha nada disso não, amados. Foi uma experiência eu e Deus. E Deus foi falando o que tinha no meu coração, que ocupava o espaço da promessa dEle, do propósito dEle para a minha vida. Então, com a sua mão no seu coração, deixa Deus falar o que tem aí no seu coração. E diga: Deus, limpa o meu coração, trata o meu coração, cura o meu coração, liberta o meu coração. Eu quero o meu coração limpo, completamente limpo, para receber a tua palavra, para receber as tuas promessas, porque é isso que vai me manter de pé, é isso que vai me manter até onde o Senhor tem para mim. Oh Deus maravilhoso, pastor Daniel.